Bem-vindos, curiosos! Hoje, embarcaremos em uma jornada fascinante pelo lado mais sombrio e pouco conhecido das poderosas legiões romanas. Neste vídeo, exploraremos as faces obscuras e aterradoras dessa renomada força militar que moldou o destino do mundo romano. Se você está pronto para mergulhar nas sombras da Roma antiga, então não perca nenhum momento deste vídeo, pois adentraremos nas profundezas das legiões romanas para desvendar suas faces mais tenebrosas. 10. Treinamento militar. A maneira como eles eram treinados nos estágios iniciais de Roma, o exército era composto apenas por agricultores locais, que eram convocados rapidamente para combater pequenas batalhas com os assentamentos vizinhos. Tudo isso mudou em 390 a.C., no entanto, quando um exército de gauleses derrotou completamente os romanos e saquearam a própria cidade. Eles continuaram a pilhagem e o saque de Roma pelos próximos 6 meses até finalmente serem expulsos. Os romanos receberam um aviso que mudaria seu destino para sempre. Eles então passaram os séculos seguintes aperfeiçoando suas legiões sistematicamente, treinando e organizando uma máquina militar profissional como nunca antes vista. Havia exercícios intermináveis e marchas até a exaustão. Os soldados romanos participavam de treinamento com armas todas as manhãs e praticavam combate corpo a corpo com espadas, lanças e escudos de madeira, que eram 2 vezes mais pesados que os reais. Parte de seu treinamento diário também incluía uma marcha de 19 milhas a ser concluída em 5 horas, enquanto carregavam um equipamento completo de armas, escudo, ração de comida, suprimentos de cozinha e uma pá curta, acompanhado de seu próprio kit pessoal. Nenhum outro exército no mundo naquela época recebia um treinamento tão rigoroso, o que conferia às legiões romanas uma tremenda vantagem na guerra. 9. Disciplina baseada no medo. Seguir as ordens sem questionar e não desafiar os superiores era algo que não vinha naturalmente em sua consciência. Punições severas, mesmo para as faltas mais insignificantes, eram comuns em qualquer legião romana. Os soldados muitas vezes eram apedrejados até a morte por seus colegas devido à covardia em batalha ou até mesmo por adormecerem em seus postos durante o serviço de guarda. As transgressões menores eram tratadas pelos centuriões, oficiais militares, que sempre carregavam varas para punir os legionários. E como esses oficiais eram diretamente responsáveis pelo comportamento dos homens que serviam sob seu comando, chicotadas eram comuns em um acampamento militar romano. Essa abordagem impiedosa, no entanto, provou ser útil repetidamente, quando os homens se tornaram mais dependentes e confiantes uns nos outros, para sua própria sobrevivência nas condições extremamente difíceis que enfrentavam nas fronteiras do Império. Em resumo, essa disciplina infundida pelo medo oferecia aos soldados romanos uma chance muito maior de sobrevivência se seguissem cegamente as ordens de seus superiores, do que se não o fizessem. 8. A prática da dizimação. A prática da dizimação, uma punição particularmente brutal para qualquer legião, era a dizimação, e era tão terrível como parece. A própria palavra vem dessa medida disciplinar militar romana, usada em grandes grupos de soldados culpados de crimes graves como motins, traição ou deserção. Dizimação é derivada do latim, que significa remoção de 1/10. A forma como isso era feito era dividindo os culpados em grupos de 10 e fazê-los tirar palitos. O soldado que tirasse o palito curto seria morto pelos outros 9, por meio de espancamento até a morte. E como a decisão de quem seria morto era deixada ao acaso, todos os soldados eram responsáveis pela execução, independentemente de seu nível de envolvimento, posição ou distinção. Mas, porque matar 10% do exército raramente é uma boa ideia, a dizimação nunca se tornou uma prática comum. 7. Armas e armaduras. Os equipamentos de combate. À medida que Roma expandia suas fronteiras, o exército passou a adotar equipamentos padronizados, fornecidos pelo Estado. A primeira linha de defesa era composta por camisas de malha. As principais vantagens da malha de metal eram a sua leveza e a boa proteção que oferecia contra golpes de espada. Entretanto, durante o século I d.C., a malha de metal foi parcialmente substituída por armaduras de placas segmentadas. Embora mais pesada e requerendo mais manutenção, a armadura de placas oferecia muito mais proteção contra ataques perfurantes. O capacete romano passou por redesenhos e melhorias ao longo dos séculos. Foi projetado para oferecer máxima proteção sem obstruir os sentidos. Possuía bochechas grandes para proteger os lados do rosto, mas não cobria as orelhas, permitindo que os soldados ouvissem as ordens dos centuriões. As cristas, frequentemente feitas de crina ou penas, tinham a função de tornar o usuário maior e mais feroz, além de diferenciar entre as classes sociais. Mais proteção vinha do escudo romano. Era feito de camadas de madeira coladas e coberto com couro e metal.
O escudo também era curvo, oferecendo maior proteção para os lados. Devido ao seu tamanho, o escudo também era usado como arma ofensiva, funcionando perfeitamente em combinação com a espada curta romana. 6. Táticas e disposições de guerra. O que verdadeiramente destacou as legiões romanas como a melhor força militar em todo o Antigo Mundo, foram a organização disciplinada do exército e as táticas de batalha que empregavam. Uma legião era formada por 4.800 homens, divididos em 10 cortes de 480 soldados cada, sendo que cada corte era composta por 6 séculos de 80 soldados, sob o comando de um centurião. Essa estrutura altamente organizada proporcionava ao exército não apenas coesão entre as fileiras, mas também uma grande coordenação no campo de batalha. A maioria dos bárbaros com quem os romanos enfrentavam lutavam em formações dispersas, onde cada guerreiro buscava a glória individual. No entanto, cada um dos 4.800 soldados de uma legião romana tinha um papel específico a desempenhar dentro de uma estratégia mestra. Um ataque típico começava à distância, com o uso de catapultas que bombardeavam os inimigos com pedras e projéteis de ferro. Depois disso, os legionários lançavam seus dardos. O pilum, como os romanos chamavam, era uma arma feita com um cabo de madeira e uma longa cabeça de ferro, que se dobrava ao impacto, impedindo que o inimigo lançasse de volta. Em seguida, os soldados se posicionavam ombro a ombro, empunhando suas espadas, e iniciavam seu avanço como uma formação móvel de morte e destruição. Com seus escudos se estendendo do queixo quase até os tornozelos, não havia muito que um grupo desorganizado de tribos pudesse fazer diante disso. 5. Batalhas terrestres transformadas em batalhas navais. A escassez de soldados romanos bem treinados levou à adoção de táticas de guerra marítima. Conforme Roma expandia seu domínio sobre a maior parte da Península Itálica, voltou-se para o mar. Lá, eles encontraram os cartagineses e em 264 a.C., iniciou-se a Primeira Guerra Púnica. Este conflito de 23 anos entre as duas superpotências do Mediterrâneo foi travado pelo controle das ilhas estrategicamente importantes da Sicília e da Córcega. Embora Cartago possuísse uma considerável frota militar, Roma não tinha a mesma vantagem. No entanto, os romanos rapidamente superaram essa desvantagem construindo sua própria marinha, utilizando um projeto que haviam roubado dos próprios cartagineses. Apesar de não possuírem experiência real em navegação, os legionários começaram a praticar remar em sincronia mesmo em terra firme, enquanto esperavam a construção dos navios. Sendo lutadores experientes em combate corpo a corpo, eles criaram uma invenção engenhosa para converter batalhas navais em batalhas terrestres. Essa arma secreta foi o corvus, uma ponte de embarque com 4 pés de largura e 36 pés de comprimento, que podia ser elevada ou abaixada conforme a necessidade. O corvus possuía pequenas grades em ambos os lados e uma ponta de metal na parte traseira, que perfurava o convés dos navios cartagineses e os prendia no lugar. Com essa estratégia, os romanos conseguiram derrotar seus inimigos e sair vitoriosos na guerra. 4. As campanhas de Júlio César na Gália. As Guerras Gálicas, também conhecidas como Bellum Gallicum, foram uma série de campanhas militares lideradas pelas legiões romanas sob o comando de Júlio César, contra as tribos gaulesas que habitavam a atual França, Bélgica e partes da Suíça. Estas guerras ocorreram entre 58 e 52 a.C., culminando com uma vitória decisiva das forças romanas e a expansão do domínio da República Romana sobre toda a região da Gália. Contudo, é importante destacar que essas guerras não foram travadas unicamente em nome da glória de Roma, mas também impulsionadas pelas ambições pessoais de César. Ele recrutou e pagou suas próprias legiões, conquistando assim uma lealdade extremamente forte dos soldados, que se tornaram fiéis seguidores dele. Embora Gália abrigasse uma população de aproximadamente 15 a 20 milhões de pessoas, a vitória romana foi, em grande parte, resultado da desunião das tribos gaulesas, que careciam de disciplina e coesão. Dessa forma, César teve que enfrentar cada grupo de guerreiros individualmente, prolongando a campanha além do inicialmente previsto. Vercingetorix, conhecido como vencedor de 100 batalhas, conseguiu unir finalmente as tribos contra as legiões romanas, mas sua ação ocorreu tardiamente. Na Batalha de Alesia em 52 a.C., Vercingetorix quase obteve vantagem contra César, mas acabou sendo derrotado. Ao término da conquista romana da Gália, mais de 1 milhão de celtas haviam perdido suas vidas e outros 500 mil foram capturados e enviados à escravidão. 3. Prática de crucificação na Roma Antiga. Os romanos eram famosos por sua abordagem implacável em lidar com qualquer indivíduo que se opusesse à sua busca pela dominação total. Uma maneira particularmente brutal pela qual puniam aqueles que consideravam ameaçar o modo de vida romano era através da crucificação.
Essa forma extrema de punição era frequentemente utilizada como meio de tortura e também como uma forma de enviar uma mensagem. Aqueles que eram crucificados geralmente eram acusados de sedição ou conspiração para a rebelião. Jesus, por exemplo, foi crucificado por esses motivos e não por causa de seus ensinamentos religiosos. Da mesma forma, os dois homens que foram crucificados ao lado dele também eram considerados insurgentes e não ladrões. Embora a crucificação não tenha sido inventada pelos romanos, eles a tornaram conhecida pela frequência e brutalidade com que a empregavam. Um exemplo notório foi durante a rebelião liderada por Espartacus em 72 a.C., quando cerca de 6.000 rebeldes capturados foram crucificados. Dado que cerca de 40% da população de Roma era composta por escravos, Espartacus e seus seguidores eram escravos revoltados, sua crucificação serviu como uma mensagem definitiva para todos os outros: assim, não ouse desafiar a ordem ou esse será o seu destino também. 2. A Guarda Pretoriana na Roma Antiga. Uma das legiões romanas mais poderosas era a Guarda Pretoriana, estacionada em Roma, que detinha frequentemente o poder de vida e morte sobre os próprios imperadores. Sua origem remonta à República Romana, quando surgiram como soldados de elite responsáveis por proteger generais. No entanto, a Guarda Pretoriana só foi oficialmente estabelecida quando Augusto se tornou o primeiro imperador em 27 a.C. Além de atuarem como guarda-costas do imperador, os pretorianos desempenhavam diversas funções, incluindo o combate a incêndios de emergência, atuação como polícia secreta e até mesmo lutavam na arena para entreter as massas com suas habilidades. No entanto, à medida que o poder de Roma crescia, a corrupção e a intriga também aumentavam, e a Guarda Pretoriana frequentemente se envolvia nesses assuntos. Embora sua missão fosse garantir os interesses do imperador, quando esses interesses não coincidiam com os seus, eles não hesitavam em substituir o governante. Ao longo do tempo, os pretorianos estiveram envolvidos em famosos assassinatos de imperadores. Em 41 d.C., pretorianos descontentes arquitetaram o assassinato de Calígula. Muitos outros imperadores também foram mortos por essa guarda. Em 193 d.C., chegaram ao ponto de leiloar a coroa imperial, oferecendo-a a quem pagasse mais. Didio Julianus venceu o leilão, prometendo um suborno de 5 anos de pagamento para cada pretoriano, mas acabou sendo assassinado apenas 66 dias após assumir o cargo. Em 306 d.C., os pretorianos tentaram mais uma vez influenciar na escolha do imperador, apoiando Maxentius como imperador ocidental em Roma. No entanto, foram derrotados por Constantino na Batalha da Ponte Milvia em 312. Após esse evento, a Guarda Pretoriana foi desmantelada. 1. A criação e a queda do Império. Indiscutivelmente, o Império Romano, em toda a sua glória, foi construído pelas muitas legiões que lutaram e morreram por ele. No entanto, no final, foi o próprio exército que levou à queda de Roma. Conforme vimos até agora, a sociedade romana era altamente militarizada, com um exército composto por cerca de 130.000 soldados. A princípio, apenas homens com propriedades podiam lutar em prol da glória de Roma. No entanto, à medida que o império se expandiu além da Península Itálica, as fileiras se abriram para uma diversidade maior de pessoas. Estrangeiros foram recrutados como auxiliares, e após 25 anos de serviço, recebiam a cidadania romana. Esses soldados que não eram cidadãos romanos não compartilhavam do mesmo apego à ideia de Roma e à chamada civilização que a cidade representava. A maioria deles nunca sequer pôs os olhos em Roma. Muitos soldados, movidos pela ambição de enriquecer através dos espólios da guerra, passaram a se preocupar menos em defender a cidade e o império e mais em favorecer os generais sob os quais serviam, como foi o caso de Júlio César e suas legiões. Os próprios generais do exército perceberam que poderiam se tornar imperadores marchando sobre Roma, e foi exatamente o que alguns deles fizeram. Em 395 d.C., o império foi dividido em duas partes, o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente. Em 476 d.C., apenas o Império Romano do Oriente, governando a partir de Constantinopla, sobreviveu. O Império Romano do Oriente, também conhecido como Império Bizantino, manteve sua influência dominante na região por mais de 1.200 anos após a queda do Império Romano do Ocidente. Neste vídeo, exploramos 10 curiosidades macabras sobre as legiões romanas, revelando facetas sombrias do poderoso exército romano. Desde práticas brutais de punição até intrigas internas, esses fatos perturbadores nos mostram um lado menos conhecido da história. As legiões romanas foram uma força temida e poderosa, mas também carregavam um passado sombrio. Conhecer esses aspectos nos ajuda a compreender melhor a complexidade do Império Romano e suas legiões.
Deixe nos comentários o que mais lhe chocou e compartilhe o vídeo para que mais pessoas possam descobrir essas curiosidades macabras sobre as legiões romanas. Não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nossos próximos conteúdos históricos. Até a próxima!